José Orisvaldo de Lima. Por favor, meu amigo. Pastor Orisvaldo é presidente da Igreja e Convenção do Estado de Alagoas. E tê-lo aqui neste dia, para mim também é motivo de muita gratidão a Deus, muita alegria. E quando eu vou a Alagoas, ele me recebe tão bem que eu fico com vontade de ir de novo. Aí em dezembro, né? Aí em dezembro nós estaremos lá, em nome de Jesus. Ah, sim, ele é o presidente do Conselho de Ética da CGADB. Olha aí, gente. Coisa boa, né? Glória, é muita bênção. Pastor Olímpio. Pastor Olímpio, chega mais perto, meu amigo. Amados, vamos dizer com alegria, amados pastores, os senhores são bem-vindos. O Senhor Jesus continue vos abençoando. Glórias ao Senhor. Permaneçam de pé. E meu amigo Olímpio pode voltar ao seu lugar. E o nosso amigo, o reverendo, vai agora transmitir a mensagem de Deus para todos nós. Ok. Meu amado pastor, é com o senhor. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, dando graças a Deus, irmãos, pelo privilégio de Deus nos dar a oportunidade de estarmos aqui em Fortaleza, junto do nosso querido pastor João Gonçalves, por quem eu e o ministério e a igreja em Alagoas temos um carinho muito grande. Ele conquistou o coração dos alagoanos, de maneira que o Ceará tem mais um grupo de rumeiros lá em Alagoas. Além do Padre Cícero, tem o pastor João agora também. E feliz de estar aqui, encontrar o pastor Zé Carlos, nosso presidente da UMADEM, ministrando com autoridade, com experiência, e a gente fica em dificuldade para ministrar depois, né? A Bíblia diz que o vinho bom fica por último, e era para ter ficado por último, mas eu acho que eu me atrasei no voo, e o vinho bom fica por último. Beber vinho bom, depois beber um vinho inferior, não é coisa boa, né? Mas se vocês orarem, Deus vai mandar alguma coisa para nós também. Amém? Feliz de ver pastor Roberto José, nosso querido companheiro também, que nós temos um carinho também muito grande e sempre estamos ali com ele e ele conosco. Meus irmãos, abramos a Bíblia com a ajuda de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, um texto bem conhecido, mas os nossos pastores nos ensinaram a andar com os amigos e com os caminhos conhecidos, que a gente não se perde, né? Quando vai andar por um caminho desconhecido, pode ser que se perca. Capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. E todos dizem o quê, meus amados irmãos? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, há pouco tempo, lá em Alagoas, nós passamos uns dias meditando sobre a vida de Elias e a vida de Eliseu. E nesta tarde, com a ajuda de Deus, eu quero partilhar com os irmãos. Eu aprendi com o pastor Zé Carlos de Lima que a mestre não se ensina, a mestres apenas a gente recorda o que eles já sabem. E nesta tarde queremos recordar algumas verdades que os irmãos já sabem.
Os irmãos sabem que o tempo de Eliseu foi um tempo de um grande despertamento espiritual. Foi um tempo de um bom despertamento. Elias foi a primeira geração. Os irmãos sabem que os avivamentos, geralmente, eles têm 3 gerações. Haja vista Abraão, primeira geração, Isaque, segunda geração, Jacó, terceira geração. Depois nós vemos na Bíblia Elias, ou melhor, Moisés, depois Josué, segunda geração, e depois, infelizmente, a terceira geração já não foi tão boa. Depois nós vemos Elias, primeira geração de um avivamento, segunda geração Eliseu, e a terceira geração, infelizmente, também já não foi tão boa. E meus irmãos, Elias tinha passado, agora estava Eliseu, e o avivamento permanecia. E quando a igreja está passando por um avivamento, ela cresce. Ela cresce. E a Bíblia diz que lá em Jericó, a congregação cresceu. Lá no Jordão, lá perto do Jordão, a congregação cresceu. E o templo, o salão estava pequeno. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas, que eram a terceira geração, foram falar com Eliseu. Crescimento da obra, glória a Deus. Crescimento da obra estava grande, e eles foram falar com Eliseu para ampliar a congregação, para crescer a congregação. Meus amados irmãos, nós estamos na terceira geração. Primeira geração foram os pioneiros, a segunda geração foram os nossos pais da fé, e nós estamos na terceira geração de um grande avivamento da Assembleia de Deus no Brasil. E assim como nossos pais, nossos pioneiros tiveram experiências com Deus, essa terceira geração precisa ter experiência com Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus preparou aquele movimento para fazer um milagre. E aqui nós vemos algumas lições importantes com aqueles jovens profetas que iriam substituir Eliseu. Eles foram falar com Eliseu para fazerem a ampliação do trabalho. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos? Quem quiser ser feliz, seja humilde. Quem quiser ser abençoado, não despreze aquele que Deus colocou sobre você. Eles foram, o trabalho estava crescendo, mas eles foram falar com quem, meus irmãos? Com Eliseu. Porque tem obreiro que depois que o trabalho cresce, ele deixa de falar com Eliseu. Ele deixa de falar com Eliseu. Ele acha que a bênção que está lá em Jericó é dele. Glória a Deus. A bênção que está aqui foi depois que eu cheguei. E eu não tenho nada a ver com Eliseu. Eliseu manda lá e eu mando aqui. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Irmão, nunca pense isso. Eu estou apenas recordando com os irmãos verdades que nós já sabemos, que vocês já sabem. O trabalho lá em Jericó estava crescendo. Mas eles foram falar com quem, meus irmãos? Com Eliseu. Se você for fazer uma igreja, lá você é autônomo, você é presidente, mas pegue a planta, não custa nada. Vim aqui na Conadec mostrar a planta a Eliseu. Glória a Deus, não vai lhe diminuir nada. Meu pastor, o que é que o senhor acha? Nós vamos fazer um grande templo lá, Deus está preparando, e eu vim aqui lhe mostrar, para lhe pedir alguma opinião, algum parecer, se o senhor tem alguma sugestão para dar. Meu irmão, é melhor você vir falar com Eliseu. Glória a Deus. Não, mas o trabalho lá está crescendo. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão lembrados de Ló? O rebanho de Ló cresceu ou diminuiu? Me ajudem. Cresceu ou diminuiu? Cresceu. O rebanho de Ló cresceu. E Ló botou na cabeça que aquela bênção do rebanho dele era produto dele. Aí disse: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com esse velho enjoado nada. A mulher de Ló era perigosa, irmãos. Glória a Deus. Meu pastor que me batizou dizia que ela era Lolita. Glória a Deus. A mulher de Ló, ele dizia que era Lolita. A Bíblia não diz o nome, ele botou esse nome nela. E a mulher de Ló, irmãos, ela botou na cabeça de Ló para se afastar de Abraão. Foi ela quem infernizou a cabeça de Ló. Né? Ló foi criado com Abraão. Ló era órfão. O pai de Ló morreu. E quem trouxe Ló para cuidar de Ló? Quem foi que trouxe Ló, que abraçou Ló e que acolheu Ló? Quem foi, meus amados irmãos? Abraão. Chegou lá magro, perna fina, cabeça grande, pescoço fino, bucho quebrado. Chegou na casa de Abraão assim, com fome. Louvado seja Deus. Te lembra como foi que tu chegaste. Aleluia. Aleluia, né? Não quer nem dizimar, porque acha que já está grande e que a bênção que está acontecendo com ele depende dele. Depende dele. Meu irmão, aí logo a mulher de Ló influenciou muito. Ela tinha uma influência muito forte. E disse: vamos sair da casa desse velho. Agora é culto todo dia, é uma exigência, é uma doutrina, eu não aguento mais. Vamos morar nas campinas de Sodoma. Vamos embora dessa casa. E foi. Louvado seja Deus. Ele pensava que a bênção era dele. Foi o que aconteceu com os rebanhos dele lá em Sodoma? Quem sabe o que foi que aconteceu lá com aquela grande fazenda? Né? Vieram os reis. Foi assim ou não foi? Levaram tudo. Louvado seja Deus. Depois, quem foi socorrê-lo? Quem foi socorrê-lo, meus irmãos? Abraão. Olha, está vendo, irmãos? Roda, 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 tem que depender de Abraão. Depois, o que foi que aconteceu com Ló, irmãos? Foi o que aconteceu com Ló? Deus mandou o fogo do céu em Sodoma. E o rebanho dele, o que foi que aconteceu com o rebanho dele? Hein? Me ajudem, por favor. Foi assado. Mas não deu nem para fazer churrasco, que não tinha quem comesse. Torrado, né? E depois, irmão, ele saiu, a mulher virou o quê? A Lolita virou o quê, irmãos? Estátua de sal. E ele saiu de Sodoma só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo e duas filhas. Né? Duas filhas e duas filhas perdidas. Duas filhas perdidas, influenciadas pela cabeça de Sodoma, a cabeça influenciada pelos padrões de Sodoma, e foi morar onde, meus amados irmãos? Onde foi que ele foi morar? Numa caverna junto com os morcegos.
A noite todinha era show morcego. E o morcego defecando na cabeça dele. Tu tem cuidado, glória a Jesus. Não sai de debaixo da bênção de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Porque senão tu vais terminar numa caverna e o morcego defecando na tua cabeça. Louvado seja Deus. O irmão está dizendo, me livra do morcego, Jesus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o que é que nós aprendemos com aqueles jovens? O trabalho cresceu ou diminuiu lá em Jericó? O trabalho cresceu ou diminuiu? Cresceu. Mas quando o trabalho cresceu, eles fizeram um projeto e eles foram apresentar aquele projeto a quem, meus irmãos? A Eliseu. Faça isso, irmão. Faça isso. Você faz uma igreja, convide Eliseu para inaugurar. Louvado seja Deus. Vai fazer uma grande catedral, vai fazer uma grande obra. Traz o projeto, mostra Eliseu. Eliseu não vai intervir, Eliseu não vai mandar, mas você, com esse ato de humildade, você vai ser abençoado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eles foram falar com Eliseu, e a Bíblia diz, irmãos amados, que eles foram levar o problema, mas também eles foram levar a solução. Eles disseram, olha, nosso pai Eliseu, nós vamos tomar cada um de nós o quê, meus irmãos? Nós vamos tomar cada um de nós o quê, irmãos? Uma viga. Vamos tomar cada um de nós uma viga e nós vamos edificar uma nova casa. Nós vamos edificar uma nova casa. Nós vamos edificar uma nova congregação. Glória a Deus. Eu acho interessante que eles levaram o problema, mas eles também já levaram o que, irmão? Junto com o problema, eles levaram solução. Glória a Deus. Obreiro bom é aquele obreiro que ele pode até trazer um problema para o pastor, mas ele já tem uma solução. Ele está ali para ajudar a fazer alguma coisa. Eu não sei se aqui no Ceará tem crentes que só trazem problema para o pastor. Quando você avista ele na porta, você já diz, sangue de Jesus tem poder. Lá vem ele. Glória a Deus. Mas também tem obreiro assim. Tem assim obreiro ou não tem, irmãos amados? Lá vem ele, meu Deus. Ele nunca traz uma solução. Ele nunca traz uma bênção. Eu pastorei uma igreja do sertão de Alagoas, que tinha uma irmã lá, que o nome dela era Irmã Problema. Glória a Deus. Porque ela, todo dia, ela pedia oração para Jesus resolver um problema. Louvado seja Deus. Mas obreiro bom é o obreiro que tem a bênção. Aparece problema, mas ele já tem uma saída, ele já tem uma solução dada por Deus. E eles trouxeram a solução. Louvado seja Deus. Veja, irmãos, que obreiros animados, que obreiros fervorosos. Eles disseram, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos cada um de nós uma viga e construamos. Três verbos em ação. Primeiro, eles disseram vamos. Segundo, eles disseram tomemos. Terceiro, eles disseram construamos. Glória a Deus. Obreiro animado, obreiro fervoroso, obreiro dinâmico. Louvado seja Deus. Observe os três verbos. Eles disseram, vamos até o Jordão, tomemos cada um de nós uma viga e construamos. Glória a Deus. Obreiros animados. Obreiros de ação. Tem obreiro, irmão, que você coloca ele no campo e o capim seca lá onde ele vai. Glória a Deus. Né? Não prospera nada. Ele só vê dificuldade. Porque se tivesse me botado num campo melhor, mas me botaram aqui nessa desgraça, o desgraçado é tu, rapaz, glória a Deus. Não tem campo desgraçado, não. Não tem terra boa, não tem terra ruim para trabalhador bom, glória a Deus. Né? Eu aprendi isso quando eu era criança. Todo menino é curioso, e eu passei num café, lá na minha cidade onde eu nasci e me criei, e tinha uns homens jogando baralho. E eu nunca tinha visto como era que eu digo, eu vou olhar como é que funciona. Eu era menino, aí parei e um camarada deu umas cartas boas, mas o cara não soube aproveitar.
Aí perdeu. E o camarada disse: não existe enxada boa para trabalhador ruim. Todo trabalhador ruim, a enxada é ruim para ele. Irmãos, não tem campo bom para trabalhador ruim. Ele bota dificuldade em tudo. Ele diz que o campo é ruim, ele diz que faz calor, ele diz que chove demais, ele diz que faz frio, ele diz que os crentes são ruins. Irmão, me tire de lá, que o povo de lá é ruim demais. É não, meu irmão, é ele. Glória a Deus. O problema é o obreiro, porque o obreiro bom, ainda que o lugar esteja apertado, ele diz assim: vamos, tomemos e construamos. Vamos, tomemos e construamos. Vamos, tomemos e construamos. Louvado seja Deus. Não tem lugar ruim para um obreiro bom, um obreiro dinâmico, um obreiro que evangeliza, um obreiro que levanta de manhã e vai sair com folhetos e novos testamentos de porta em porta. Glória a Deus. Não tem lugar ruim para esse obreiro, porque a Bíblia diz que o semeador saiu o quê, irmãos? A semear. Uma parte caiu na beira do caminho, as aves comeram. Outra parte caiu nos pedregais, nasceu, mas morreu. Outra caiu entre os espinhos, mas uma parte caiu em terra boa. E uma deu 30, outra deu 60 e outra deu 100. Glória a Deus, saia a semear. Vá fazer vigília, como o pastor acabou de falar aqui. Passe a noite na oração e a semana evangelizando, e a obra vai crescer. Jesus vai salvar gente de posses, vai salvar gente de condições, vai salvar, como o pastor falou, o fazendeiro, o comerciante. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele campo que era considerado ruim vai ser cobiçado e desejado por outros. Vamos, tomemos e construamos. Eu gostaria que os irmãos repetissem essas 3 palavras. Vamos, tomemos e construamos. Pronto, glória a Deus. E eles foram. Louvado seja Deus. Eliseu disse: ide. Eliseu disse: vá. O que eu acho interessante também aqui é que os irmãos são líderes. Vocês têm gente sob o comando de vocês. Eliseu disse: ide. Glória a Deus. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o líder não deve ser ranzinza. O líder não deve ser criador de problema. Às vezes na igreja tem um jovem animado, às vezes tem um obreiro animado, e o líder coloca uma pedra em cima dele. Não é verdade, não é, irmãos amados? Glória a Deus. Não, vá não. Vá não. Glória a Jesus. Homem, tira esse espírito ruim de você, rapaz. Deixa o rapaz trabalhar. Deixa o rapaz fazer a obra. Louvado seja Deus. Eliseu disse: ide. Aleluia. Quem diz amém em nome de Jesus? Ide, vão, meus filhos. Vão em nome de Jesus. Vão com a minha bênção. Eu vou ficar orando por vocês. Louvado seja Deus. Deixa o menino crescer. Deixa o menino trabalhar. Deixa o menino se desenvolver. Glória a Deus. E se ele fizer besteira, você corrige. Se ele fizer besteira, você faz como o pastor Zé Carlos estava falando. Pega o ferro. Glória a Jesus. Pega o ferro e afia o camarada, né? Glória a Deus. Menino tem que trabalhar sob vigilância. Você fica vigiando de longe. Você fica olhando. Se ele fizer alguma meninice, alguma tolice, você chama, você aconselha. Louvado seja Deus. Porque criança é para fazer meninice mesmo. Criança é para fazer meninice. Agora a Bíblia diz: quando eu cheguei a ser adulto, deixei o quê? Disse Paulo. Quando eu cheguei a ser homem, deixei o quê, irmãos? As coisas de menino. Né? Mas não impeça as crianças de trabalharem. Não impeça os jovens de trabalharem. Não impeça, não seja ciumento. Não seja ciumento. Tem pastor, irmão, que é como eucalipto. Glória a Deus. Você sabia que onde planta eucalipto não nasce mais nada? Sabia disso, meus amados irmãos? Diz que eucalipto é uma planta triste. Diz que onde planta eucalipto não nasce mais nada. Porque diz que ele suga toda a vitamina da terra e toda a
água da terra, ele suga para ele e morre tudo ao redor dele. Tem obreiro que no ministério dele não se levanta um obreiro, pelo amor de Deus. Aleluia! Não se levanta um obreiro. Eu conheço um campo missionário, glória a Deus, que o pastor passou décadas lá, irmãos, passou décadas e décadas e décadas e não se levantou um obreiro. Por quê? Ciúme. Ciúme. Quando a pessoa ia se levantando, quando Deus mandou muitos obreiros, Deus levantou muitos obreiros, mas ele matava. Glória a Deus. Diz que tem uma qualidade de cobra que ela é vivípara. Ela não põe ovos, ela dá cria. É diferente das outras cobras. Ela dá cria. Diz que sai aquele monte de cobrinha e as cobrinhas já saem correndo, porque a cobra velha sai comendo tudinho. Glória a Jesus. Sai comendo. Só escapa quem corre. Louvado seja Deus para Deus. Aleluia. Cobra, tu estás repreendida em nome de Jesus, cobra. Louvado seja Deus para sempre. Né? Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma impedir, porque quando nós morremos, você quer ser como... Estão lembrados que tem denominações que surgem e quando o líder morre, ela se acaba? Vocês já viram isso? Já viram isso, irmãos amados? Eu não vou citar o nome porque está sendo filmado e a gente tem que ter muito cuidado no que diz, mas os irmãos sabem que tem uma denominação que chegou a ser uma grande denominação no Brasil, fez um grande trabalho. Né? Tinha umas meninices, tinha umas tolices, mas ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Mas o líder morreu, e o que é que está acontecendo com aquela denominação? Eu não vou citar o nome, porque vocês sabem. O que é que está acontecendo com aquela denominação? Está se espatifando. Porque parece que o líder era uma cobra, glória a Jesus, engoliu. Louvado seja Deus, não deixava ninguém crescer, não deixava ninguém prosperar, concentrava tudo em si, louvado seja Deus, mas nesta tarde Deus está dizendo, deixe os meninos trabalharem, deixe eles crescerem, porque quando nós passarmos, eles é quem vão assumir esta grande obra. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus nesta tarde? Né? Aleluia! É verdade. Louvado seja Deus. Irmãos amados, deixa as crianças trabalharem. O profeta disse, ide, vocês têm a minha bênção, vão trabalhar, porque quando eu morrer, vocês continuarão esta obra. Nós damos glória a Deus pelos nossos pastores. Por que a Assembleia de Deus é a igreja que é? Por que a Assembleia de Deus é a igreja que chegou a ser pela graça de Deus? Porque os nossos pais disseram com a gente, ide. Quem diz amém em nome de Jesus? E eles morreram, mas a igreja segue caminhando. Quem pode dizer glória para Deus mais forte? Né? Aleluia! Então, meus amados irmãos, eles disseram ide, ou melhor, o profeta disse ide, glória a Deus. Mas eles disseram uma coisa, serve-te de ires com os teus servos. Eu não vou ler as referências, porque é um texto bastante conhecido, e os irmãos conhecem bem esse texto, mas eles disseram, serve-te de ires com os teus servos. Eles se sentiam bem com a presença de Eliseu. Vem com a gente, pastor, vem com a gente. Glória a Deus, irmãos, feliz o ministério, que há esse intercâmbio entre líder e liderados. Eles não queriam somente a bênção de Eliseu, eles queriam que Eliseu, o quê, meus amados irmãos? Fosse junto. Você se sente feliz quando o seu pastor chega lá na sua casa? Aleluia! Glória a Deus, você se sente feliz. Irmão, mata aquela galinha gorda, glória a Deus. Se ele gostar de bode, mate o bode. Se ele gostar de galinha caipira, mate a galinha caipira. E fale bem do seu pastor aos seus filhos. Para quando o pastor chegar lá, ter um clima bom. Né? Glória a Deus. Quando você chegar numa casa, você que é pastor, chegar numa casa e os meninos ficarem tudo assim cismados com você, pode saber que ali estão falando mal de você. Aleluia. Agora, quando você chegar numa casa, que as moças vierem lhe abraçar, os rapazes vierem lhe abraçar, meu pastor, pode saber que naquela casa estão falando bem de você.
Aleluia. O ministério tem que ser assim, irmãos. A presença do líder deve ser motivo de festa, deve ser motivo de alegria, de confraternização. Eu vou contar aqui uma história que vocês conhecem, tenho certeza, mas talvez tenha alguém jovem aqui que não conheça. Diz que um pastor chegou numa casa, aí foi almoçar, convidaram o pastor para almoçar. E uma criança chegou do lado do pastor, olhou. E o pastor olhando para a criança rodeou a mesa, chegou do outro lado do pastor, olhou. Pastor, minha filha, o que é isso, minha filha? Você olhou desse lado, olhou desse para mim, por que você está olhando de um lado e do outro? Ela disse, não, porque o papai vive dizendo aqui que o senhor tem duas caras. Glória a Deus. E eu vim olhar se o senhor tinha duas caras mesmo. Louvado seja Deus. Ela pensou que era duas caras mesmo, uma cara para um lado e outra cara para o outro. Meu irmão amado, minha irmã amada, a nossa igreja tem que ser uma grande família, onde os líderes se sintam bem junto dos liderados e os liderados se sintam bem junto do seu líder. Amém? Eles disseram, serve-te de quê, meus amados irmãos? De ires conosco. Serve-te de ir conosco. E Eliseu disse o quê, irmãos? Irei. Glória a Deus. Pastor é aquele que ele está sobre as ovelhas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, reconheçais, irmãos, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. 1 Tessalonicenses 5:12. Paulo disse, eles trabalham, reconheçais os que trabalham entre vós, mas que presidem sobre vós. O líder, ele tem essa dupla função. Ele está entre e ele está sobre. Ele tem que estar entre, ele tem que ser popular, ele tem que estar entre o rebanho, mas ao mesmo tempo ele tem que estar o quê, irmãos? Sobre o rebanho, sobre os liderados. Louvado seja Deus para sempre. Deus quer que você esteja no meio do povo, mas que você esteja acima do povo. Tem pastor que só está acima, né? Tem pastor que só está acima do povo, mas ele não está entre o povo. Paulo disse, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Pastor tem que estar entre e ao mesmo tempo sobre. Glória a Deus. Ele vai comer uma galinha na casa do pobre, né? Ele vai na favela, que não chama mais favela, agora é comunidade, né? Mudado de apelido. Louvado seja Deus. Agora é um nome bonito, como se isso mudasse alguma coisa, né? Glória a Deus, um fake news. Ele vai lá embaixo, né? Um dia desses eu fui numa comunidade lá em Maceió, tinha 121 degraus para descer e 121 para subir. E quando eu cheguei lá, os irmãos ficaram olhando para mim. Pastor, o senhor, a gente não acreditava que o senhor vinha. Eu disse, por que não acreditava, irmão? Não, porque o pastor, o presidente, vinha aqui, descer essas escadas aqui para comer galinha com cuscuz. Eu digo, irmão, tantos tenha como venha. Glória a Jesus. Eu estou aqui com a maior alegria. Louvado seja Deus, porque o pastor ele tem que estar sobre o povo, mas ele tem que estar entre o povo, irmãos. Louvado seja Deus. Tem pastor que vive numa redoma, é só pastor de gabinete. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele não vai no aniversário de ninguém. Ele não vai no casamento de ninguém. Ele não visita ninguém. Pode morrer que ele não vai lá. Glória a Deus. Eu conheço um pastor que uma irmã adoeceu, uma pioneira da igreja adoeceu e ele não foi lá. A irmã morreu e ele não foi. Aí ele soube que fizeram a partilha da herança. Quando ele soube, ele foi lá. Glória a Jesus. Atrás de quê, meus amados irmãos? Do dízimo, glória a Jesus. Mas também, meu irmão, botaram nele como a vaca botou em mestre Alfredo. Glória a Jesus. Só faltaram dar uma pista. O senhor não, nossa mãe morreu, o senhor não veio aqui nunca, agora veio atrás do dízimo. Glória a Jesus. Pois, isso é um encosto, irmãos. Glória a Jesus, né? Deus seja louvado, isso é um encosto. Meus amados irmãos, pastor, ele está sobre as ovelhas, mas ele está no meio das ovelhas também.
Aleluia. Glória a Deus. Ele vai na casa da velhinha. Ele vai na casa de quem não tem, vai na casa de quem tem dinheiro, mas vai na casa também de quem não tem dinheiro. Eu aprendi com o meu pastor, que já dormiu no Senhor, pastor Neco. Pastor Neco dizia assim: receba do rico e dê ao pobre. Glória a Deus. Receba do rico e dê ao pobre. Vá na casa do pobre. Louvado seja Deus. Vá na casa, não seja pastor interesseiro. Tem pastor que quando se entrega um pobre, ele não dá nenhum valor. Mas quando se entrega uma pessoa bem de vida, ele fica todo se peneirando. Louvado seja Deus, irmão. E bota logo no altar, irmãos. Um dia desse eu cheguei numa igreja, estava lá um camarada, o camarada aceitou Jesus, o camarada estava lá todo diferente, né? Aquela ovelha lanzuda, diferente, o cabelo meio grande, a barba meio assim. Aí eu disse ao presbítero: irmão, quem é esse? Disse: irmão, esse aqui é o vereador que aceitou Jesus, e o pastor disse que é para ele sentar no púlpito. Louvado seja Deus. Irmão, vereador aceitou Jesus sentar no púlpito? Você está colocando mau costume nele. Glória a Deus. Você tem que ensinar ele a ser crente igual aos outros também. Honre-o, respeite-o, trate-o bem, mas ele precisa aprender a ser crente para poder ter essa honra de sentar no púlpito. Louvado seja Deus. Então nós vemos que Eliseu, ele estava sobre o povo, mas ele estava o que também, irmãos? Entre o povo, no meio do povo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia diz que o pessoal começou a trabalhar e o ferro caiu onde, irmãos? O ferro caiu onde, irmãos amados? Na água. O ferro caiu na água. E eu quero dizer aos irmãos que hoje é muito fácil. Se cair um ferro na água, é só telefonar para a casa que vende ferragens. Com 5 minutos, o motoqueiro, ele traz uma nova foice, um novo machado, um novo facão. Mas naquele tempo, irmãos, era coisa rara. Era coisa difícil achar um machado. E era caro. Fazer um machado era feito artesanalmente e era caro. Louvado seja Deus. E o machado caiu na água. Machado caiu na água. Meus amados irmãos, e o rapaz se assombrou. Vocês estão lembrados que o rapaz disse: ai, meu Senhor. O rapaz disse: ai, meu Senhor, porque era o que, meus amados irmãos? Emprestado. Primeira coisa que eu aprendo: tudo que você tem é emprestado. Aleluia. Tudo, nada é seu. Nada é seu. Tudo é emprestado. Louvado seja Deus. Eu conheci um pastor que ele disse que o pastor escalou ele para uma congregação. Ele pregou lá, Jesus batizou com o Espírito Santo, crente sapateou, crente correu da igreja fora, crente se meteu debaixo dos bancos. Glória a Deus, foi uma bênção. E ele chegou lá, e todo fofo, ele era um obreiro novo, chegou lá todo fofo, pastor, o culto foi uma bênção. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Pense na bênção. O pastor disse: vá lá domingo de novo. Irmão, parece que o pastor fez uma oração contrária. Glória a Deus. Parece que o pastor disse: Jesus não abençoe não, para acabar com a vaidade dele. Irmãos, quando foi no outro domingo ele foi. Quando chegou lá, irmão, o culto foi um peso. Jesus não salvou, não curou, não batizou com o Espírito Santo. E ele voltou todo descabriado. E o pastor parece que já estava sabendo. Disse: e aí, fulano, como foi o culto? Ele disse: pastor, foi fraco. Ele disse: é para você saber que o machado é emprestado. Louvado seja Deus. Mas não é verdade, irmão? Tem dias que a gente prega, né? Tem dias que a gente prega que os anjos descem. E tem dia que a gente prega que os anjos fogem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dia que o anjo desce e tem dia que o anjo vai embora. Louvado seja Deus. Por quê, meus irmãos? Para você saber que o machado é emprestado. Aleluia. Louvado seja Deus. Para você não ficar vaidoso. Para você não ficar soberbo. Não ficar arrogante. Se toda vez que nós fizermos as coisas, Deus confirmar, nós ficaremos vaidosos. Lá em Alagoas, um pastor, ele tinha chamado a missionária, ele já morreu. Ele tinha chamado a missionária e o pastor colocou ele num campo e ele tinha sido fazendeiro e ele pegou o restinho do dinheiro e nas pressas, para mostrar serviço, ele levantou uma igreja. Nas pressas, ele levantou a igreja.
para mostrar serviço, porque ele tinha chamada missionária, e ele queria que o pastor visse o serviço dele. Irmão, de noite deu uma ventania, derrubou a igreja. No outro dia a igreja estava só um escombro, só um monte de tijolo. E ele disse a mim, pastor Oswaldo, foi Deus cortando a minha asa. Louvado seja Deus, irmãos. Às vezes Deus precisa cortar as nossas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus precisa cortar as nossas asas para que nós não voemos. E às vezes Ele permite que o machado, o que, meus amados irmãos? Caia na água. Ele permite. Glória a Deus, que é para nós não ficarmos vaidosos. É para nós não ficarmos soberbos. É para nós não ficarmos arrogantes. Bendito seja o nome do Senhor nesta tarde. Quem sabe nesta manhã tem alguém aqui que está com o machado caído. Jesus não salva, não está salvando, não está batizando, não está curando. O número de conversões diminuindo. E você dizendo, meu Deus, o que foi isso? O que é isso? É para você buscar a Deus. E você sentir a dependência de Deus, para você não ficar vaidoso. E outra coisa, irmãos, Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de eu não me ensoberbecer, irmãos. Glória a Deus. Às vezes Deus, Ele fura a nossa bola. Os irmãos sabiam disso, irmãos? Deus fura a nossa bola. Às vezes Deus abre o pito da bola e o ar sai e a bola fica murcha. E você não pode jogar, você não pode fazer nada, porque com a bola murcha ninguém pode jogar. Louvado seja Deus. E se você veio com a bola murcha, dê glória a Jesus, que é Deus que está trabalhando na sua vida. Aleluia. Os irmãos sabem qual é o tempo de maior perigo na vida do obreiro? Você sabe qual é o tempo de maior perigo? Sabe qual é o tempo do maior perigo na vida do obreiro? É o tempo do sucesso. O tempo de maior perigo é o tempo da bola cheia. Billy Graham, ele dizia que as maiores tentações que ele passou na vida, eu vi esse testemunho de Billy Graham, ele dizendo que as maiores tentações que ele passou na vida é quando ele realizava as maiores cruzadas que tinha o maior número de conversões. Ele diz que depois das maiores cruzadas que celebrou, depois dos grandes números de conversões que teve, sempre vinha um ataque de Satanás. O maior perigo é o tempo que você está crescendo. É o tempo que Deus está abençoando. É o tempo que você está com o machado afiado. O diabo chega. Mas às vezes Deus permite que o machado, o quê, meus irmãos? Caia na água. E o pior que o Jordão é barrento, viu, irmão? Alguém já foi no Jordão aqui, eu sei que muitos de vocês já foram. A água do Jordão, ela não é barrenta por poluição, ela é barrenta porque ela tem um barro, ela tem um barro solto, e ela não é cristalina. Você vê que desde o tempo de Naamã, que ela não era cristalina. Naamã disse, se eu soubesse, eu teria tomado banho no Havana e o Farfá da minha terra, que são águas cristalinas. E quando o machado cai dentro da água cristalina, já é ruim de achar. E quando ele cai dentro das águas barrentas. Aleluia. Mas é Deus, irmãos. Deus permite que o machado caia. Deus permite tempo de crise, que é para você se aproximar de Deus. Aleluia. É para você buscar a Deus. É para você sentir a dependência de Deus. Aleluia. E ele disse, ai meu Senhor, porque era o que, irmãos? Prestado. Outra coisa que eu aprendo aqui é que ele gritou, ai meu Senhor. Desespero. Tudo indica que ele colocou as duas mãos na cabeça. Ai meu Senhor, porque era emprestado. Irmãos amados, sabe para que é que Deus permite também que nós percamos o machado? É para que nós tenhamos experiências novas com Deus. Se ele não tivesse perdido o machado, ele não teria visto o milagre. Ele não teria história para contar. Glória a Deus.
Deus permite que o nosso machado caia para que nós vejamos a glória de Deus. Para haver milagre, primeiro tem que haver crise. Para haver milagre, primeiro tem que haver crise. Primeiro tem que haver dificuldade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Essa crise que está na sua vida, Deus tem um projeto. É para você ver a glória de Deus. Para Jesus manifestar a sua glória, foi preciso que faltasse vinho. Foi assim ou não foi? Aí a Bíblia diz, depois que Jesus fez o milagre, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, e assim Jesus iniciou os seus sinais e manifestou o que, irmãos? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. Para Jesus manifestar a glória, às vezes é necessário que o vinho se acabe. Às vezes é necessário que o machado caia na água. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Mas, irmãos, quem estava ali, me ajude. Quem estava ali para resolver o problema? Quem estava, meus irmãos? Eliseu. Olha, irmão, nunca abandone Eliseu. Nunca despreze o seu Eliseu. Aleluia! Porque fazer machado flutuar, só Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se aquele camarada tivesse intrigado de Eliseu, hein, irmãos? Falando mal de Eliseu, desprezando Eliseu, aleluia, glória a Deus. Vocês ouviram o testemunho do pastor agora à tarde aqui. Quando o pastor chegou lá na casa dele, o que foi que ele disse? Eu não vou sair não. Em outras palavras, eu não preciso do Senhor. Deus me abençoou, eu construí casa pastoral, eu comprei carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Meu irmão, nunca rompa com Eliseu, porque um dia você vai precisar de Eliseu. Aleluia! A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos, o que, irmãos? Vivam o quê? Em união, porque ali o Senhor ordena o que, meus amados irmãos? A bênção. Quem quer bênção no seu ministério, levante a mão e diga amém. A bênção, ela é colocada, mas é em quem vive em união. Aquele grupo de profetas era unido com Eliseu. Nunca queira encrenca com Eliseu. Nunca queira afastar-se de Eliseu, porque um dia você vai precisar de Eliseu. Louvado seja Deus. Você vai precisar de Eliseu. Glória a Deus. Eu já vi pastores que criaram maiores problemas com seus líderes e depois lá no campo deles, eu já vi com esses olhos, como diz o pleonasmo, com esses olhos que a terra, aqui se diz isso, que a terra de comer, né? A não ser que seja arrebatada, aí a terra não vai comer. Mas eu já vi com esses olhos que a terra de comer, pastores que se tornaram inimigos do seu líder. E depois tiveram que chamar Eliseu para acudir. Isso eu vi. Glória a Deus. Já vi. Né? Às vezes o camarada, irmão, fala grosso, né? Fala grosso. Não queira falar grosso não, irmão. Aleluia. Você sabe a história do camarada que falou grosso? O camarada chegou numa fazenda, um vaqueiro, chegou numa fazenda, o camarada falava grosso, o vaqueiro, aí disse, ô porteiro, tem trabalho para um cabra direito e trabalhador aqui? O porteiro disse, tem sim, senhor. Eu disse, esse camarada fala fino. Disse, mas não tem serviço para o senhor não. Disse, por quê? Porque o patrão aqui, ele fala fino. E ele não aceita que ninguém fale grosso. Que conversa é essa, rapaz? Pois é, o senhor fala muito grosso. Aí ele disse, mas me leve para o patrão. Chegou lá o patrão, um homem com 1,80 m, cada braço, chapéu na cabeça, bigodão. Ele disse, bom dia, patrão. O patrão disse, bom dia. Tem emprego aqui para um homem trabalhador? Disse, tem sim, senhor, mas não dá para o senhor não, que o senhor fala muito grosso. Ele disse, aqui só pode trabalhar quem fala fino? Ele disse, que eu falo fino e não admito que ninguém fale grosso.
Se eu sou cabra sem vergonha para falar fino. Suque, ô vigia, pegue esse camarada e jogue no tanque do jacaré. Glória a Deus. Chegou 2 vigias, irmão. Sim, senhor, patrão. Cada um pegou o camarada, jogou no tanque do jacaré. Quando o jacaré abriu a boca, ele gritou: vigia! Me tire daqui, vigia. Glória a Deus. Irmão, tu quer falar mais grosso do que o teu pastor, rapaz. Olha o tanque do jacaré. Louvado seja. Olha o tanque do jacaré. Louvado seja Deus. Não é melhor falar baixinho? É. Um dia o machado vai cair na água. Isso aqui é uma profecia, viu, meus amados irmãos? Profecia da Bíblia. Glória a Deus. Um dia o machado vai cair na água, ou você vai cair no tanque de quê, meus amados irmãos? Jacaré. Aí você vai falar fino. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos amados. O pastor autoriza. Diga assim: Jesus, não me deixe ser soberbo. Me ajude a sempre estar junto do meu Eliseu. E quando um dia meu machado cair nas águas, Eliseu estará por perto. Quem pode dar glória para Deus mais forte? Que Deus abençoe a convenção aqui. Deus abençoe. Quem crê que esta palavra é a verdade? Quem crê, irmãos? Tem um hino que diz: sei que esta palavra é verdadeira. Né? Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui não é história da Mônica, não é história da Luluzinha. Isto aqui é a santa e infalível palavra de Deus. E a Bíblia diz: toda a escritura é divinamente o que, igreja? Inspirada e proveitosa. Toda a escritura. Tem um herege por aí dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Herege de pai e mãe. Glória a Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirada. Teopneusto, soprada por Deus. Quando quem escreveu esse livro de Reis estava escrevendo, o Espírito Santo estava... E ele escrevendo para falar para nossas almas, para falar para nossos corações. E a Bíblia diz: não sejam ouvintes esquecidos, mas o que, irmãos? Cumpridores da palavra. Guarde esta palavra. Tudo que você ouviu nesta escola bíblica, nesta tarde, quando eu cheguei aqui, estávamos escutando uma substancial palavra. Tudo que você ouviu, guarde no seu coração. Só é feliz quem guarda a palavra de Deus no coração. A tua palavra escondi. E eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Não se afaste de Eliseu. Não crie problema com Eliseu. E quando o seu campo crescer lá, continue respeitando Eliseu. E continue dizimando. E continue trazendo o seu dízimo, sua oferta, porque você... E nem fale grosso, senão o tanque do jacaré está lhe esperando, irmão. Aí você vai falar fino. Vigia, me tire daqui. Não é assim que ele gritou? Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Quem necessita das orações, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, diante do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra, que foi ministrada durante os dias desta escola bíblica. E nós pedimos que a Tua palavra, ela penetre nos corações dos obreiros e das famílias que estão aqui nesta tarde. Meu Pai, como a espada aguda de 2 fios, que penetra
até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se tem algum espírito de arrogância, se tem algum espírito de soberba, nós vamos contra ele em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Assim como Davi, ele foi contra Golias, em nome do Senhor, nós vamos em nome de Jesus, com a pedra da palavra de Deus, derrubando todo sofisma, derrubando toda altivez, derrubando toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, penetra agora no íntimo de cada coração, e a tua palavra, ela fique plantada, Senhor, como uma boa semente, que frutifique e dê fruto para a vida eterna. Abençoa o teu servo, pastor João, abençoe a sua mesa diretora, abençoe, Senhor, os conselhos e comissões desta convenção, da paz, da harmonia, dá o entendimento da tua palavra, e que quando os campos crescerem, eles continuem humildes, quando os campos crescerem, eles continuem respeitando Eliseu, fazendo o que a Bíblia manda, obedecendo a tua santa e gloriosa palavra. Pai, eu invoco esta bênção sobre esta convenção, não em meu nome, nem pelos meus méritos, mas em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que está sentado à tua mão direita e vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, por favor, tomem a